Os cancelamentos não vão mais impedir você de triplicar reservas. Como vocês sabem, o cancelamento é algo que é inevitável. Quem disser para você, seja um especialista, um consultor, qualquer pessoa que disser para você que vai acabar o seu cancelamento, pode dizer que ele é um mentiroso. Que acabar cancelamento é impossível. Você tem como reduzi-lo, que é exatamente uma coisa que eu vou falar da live hoje. Por quê? Porque uma coisa que nos chateia muito é você vender, vender, vender e depois você sofrer com o cancelamento, né? Começa a ter as reservas canceladas, muitas vezes em cima da hora, que é algo que dificulta, às vezes, até repor, né, aquele quarto, se você é um hotel, uma pousada, ou muitas vezes dificulta você repor um hóspede para colocar no seu apartamento, no seu flat, na sua casa temporada. E como eu falei, ele não é possível evitar, é impossível evitar o cancelamento, mas a gente consegue tomar algumas atitudes, existem algumas ações que é possível para que você consiga reduzi-lo. E na live de hoje eu quero mostrar exatamente para que você pare de enxugar gelo, ou seja, para de ficar vendendo e sofrendo com cancelamento. A grande dificuldade hoje, né, sobre o cancelamento é que, como eu falei, não tem como você evitá-lo. Existem coisas que estão completamente fora do nosso controle. Né? Quem está um certo tempo nesse segmento de hospedagem, quem já vem trabalhando isso há um certo tempo, né, enfrentou, digamos, a companhia aérea Avianca, quando ela faliu. Pô, a companhia aérea faliu. Diversos dos meus hóspedes vinham através do aéreo. Se a companhia aérea faliu, como é que as pessoas chegam? Inevitavelmente eu vou sofrer um cancelamento. Eu não tenho como controlar isso. Outro ponto, quando teve aquele derramamento, derramamento, quando houve um derramamento de óleo na América, ali, acho que na América Central ali, né, próximo do Caribe, teve um navio que teve um vazamento de petróleo. O petróleo começou a chegar aqui na costa do Nordeste. Aí houve uma mobilização, né, da população, todo mundo se ajudando. Por quê? Porque os óleos começaram a pegar nos arrecifes, começaram a poluir as praias. Inevitavelmente, muitos meios de hospedagem sofreram cancelamento. Outra coisa, Covid. A Covid aí bateu na porta, chuva de cancelamento. Então, existem algumas situações que nós não temos controle nenhum. Então, como eu falei, o cancelamento ele é inevitável, mas existem pontos que a gente pode reduzi-lo. E o que você precisa entender também, que tem que estar muito claro, é que quanto mais vendas você tiver, tá? Quanto mais você vender, é normal o seu cancelamento subir. É normal. Normal. Então, pô, vamos dizer, você vendia, vamos dizer, 100 diárias no mês, se você é um hotel, uma pousada. Ou você vendia 15 diárias, se você é um anfitrião. Quando você passar a vender 21 diárias, ou você que é um hotel, uma pousada, passar a vender 150, 200, 300 diárias, é normal que o seu cancelamento também suba. Desde que esse aumento no cancelamento não seja algo extremamente desproporcional. Então, por exemplo, a gente tem, vamos dizer, regiões que têm um cancelamento em torno de 25%, 30% de cancelamento. É o da região. Se você tiver com cancelamento 10% acima da região e está vendendo bem, não tem que se preocupar. Por quê? Porque eu estou vendendo bem, normalmente o meu cancelamento ele vai ter um certo aumento. Então, o que você precisa entender inicialmente é isso. Outro ponto, existem formas de evitar cancelamento que são diferentes para anfitriões e que são diferentes para hotéis e pousadas. Como vocês sabem, eu sou especialista em triplicar reservas para meios de hospedagem. Então eu tenho nas minhas turmas hotéis, pousadas, anfitriões, donos de hostel, donos de acampamento. Eu tenho os mais diversos tipos de hospedagem, os mais diversos tipos de gestores estão dentro da minha turma. Então o que acontece? Quando eu vou falar algum assunto que é específico para A ou específico para B, eu tenho que ressaltar. Então, um dos pontos que vocês precisam entender é que tem uma atitude que hotéis e pousadas têm que tomar, que anfitriões não precisam se preocupar, e eu vou ressaltar sobre isso, beleza? Um ponto também, tá, que vale a pena ressaltar antes de eu entrar mais fundo no conteúdo, acho que essa vai ser uma live super curta, tá? Se eu acabar a live de forma curta e as pessoas que estão me assistindo aqui no YouTube
e querem participar de uma mentoria comigo agora no Instagram, a gente concluindo, fiquem à vontade, tá? Se a gente concluir a live aqui, quem quiser fazer pergunta, entrar aqui para conversar comigo, eu fico aí mais uns 20, 30 minutos para a gente bater papo com uma, duas, três pessoas, de acordo com as dúvidas que forem surgindo, tá? Então, um ponto que eu acho que é muito importante e que eu sou adepto dessa filosofia é em relação à filosofia do estoicismo, tá? O que é a filosofia do estoicismo? A filosofia do estoicismo, né, vem, né, dos grandes filósofos romanos como Sêneca, Marco Aurélio, eu não sei falar o nome dele direito, mas se não me engano é Epictetus, acho que é assim que fala. O que consiste, né, nos mais diversos ensinamentos da filosofia que eu quero trazer aqui para vocês? É o seguinte: você tem que gastar energia, você tem que direcionar esforços aonde você controla. Muitas vezes a gente não controla as mais diversas situações, mas eu posso gastar minha energia em algo que eu controlo. Por exemplo, eu não tenho, né, controle sobre o meu resultado no final do mês. Eu não tenho controle de tipo assim, eu vou ter X reservas no final do mês. Eu não tenho como controlar isso, mas eu tenho como controlar os esforços que eu vou fazer para chegar nesse número que eu quero. Os esforços eu tenho. Eu sei o que é que eu vou implementar, eu sei o que é que eu vou executar, eu sei o que é que eu vou fazer para tentar chegar naquele resultado, mas eu não controlo o resultado. Então eu vou gastar energia no esforço, eu vou gastar energia na atividade. Eu vou estar ali produzindo, estou ali trabalhando, focando naquilo, porque eu sei que se eu focar naquilo, inevitavelmente o resultado vai chegar, mas eu não tenho controle sobre o resultado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que as atitudes que eu vou compartilhar aqui, você tem um controle, tá? Esse é o ponto. Outro detalhe também, pensa aqui comigo. Quando a gente sofre um cancelamento, pode existir 3 cenários quando a gente sofre um cancelamento. O primeiro cenário é você sofrer um cancelamento e logo em seguida você repor aquele cancelamento. Você revender o quarto, se você é um hotel, uma pousada, ou você revender o seu apartamento. Revender, quando eu falo, é você alugar novamente, tá? Eu posso alugar ele novamente, pegar uma nova reserva, eu consegui suprir, né, aquele cancelamento que eu sofri. Segundo ponto, se eu sofro um cancelamento, o que é que eu posso fazer logo de imediato? Opa, tá em cima da hora? Eu vou baixar meus preços. Eu vou trabalhar uma tarifa menor para que eu consiga alugar esse quarto mais rápido. Porque vocês já sabem, e a gente vai ter live sobre isso na semana que vem, onde eu falo um pouquinho sobre o custo do quarto vazio. Todas as vezes que o teu imóvel dorme fechado, seja você anfitrião, né, que tem um apartamento, uma casa temporada, um flat, ou você que é hoteleiro ou dono de pousada, que vai dormir com o quarto vazio, aquilo ali tem 4 cenários. Eu vou dormir vazio, eu vou tirar 100% daquele valor do meu bolso naquele dia. Ou ele vai dormir, ou eu vou vender um pouquinho abaixo do custo do quarto vazio, eu vou desembolsar menos. Ou eu vou vender no custo do quarto vazio, eu vou empatar. Ou eu vou vender acima do custo do quarto vazio, que é o melhor cenário. Então, quando você sofre um cancelamento, você pode revender de imediato, se for uma data muito buscada, se for um período de alta temporada, você consegue vender isso mais rápido. Porém, se você não conseguir vender, o que você faz? Vou dar um desconto maior, para que seja mais atrativo e que aquele quarto não durma vazio. Porque, para mim, quarto que dorme vazio é prejuízo. Não tem outro caminho. Dormir vazio é prejuízo. E o terceiro, como eu falei, ele fica vazio e você vai ter que desembolsar tudo isso do seu bolso, beleza? Então, feito as devidas introduções sobre o cancelamento, sobre o que controlo, o que não controlo, chegou a parte da gente ir para a parte mais prática. Então, como sempre, papel e caneta na mão, tá? Então, vamos lá, barulhinho do papel e caneta na mão, porque minhas lives não são Netflix, não são seriados, não são novelas da Globo, são assuntos, conteúdos para que você possa estar triplicando as suas reservas e, obviamente, você que almeja ter um salário acima de 10 mil reais, você não pode fazer o mesmo que todo mundo está fazendo, porque senão você não vai chegar nesse resultado. Então, beleza, papel e caneta na mão, vamos lá. Começando com hotéis e pousadas, tá? Os hotéis e pousadas que estão me assistindo agora, seja através do ao vivo, seja através de uma gravação. Primeiro ponto é que todos os hotéis e pousadas, né, não só hotéis e pousadas, como qualquer gestor de meio de hospedagem, o primeiro ponto que ele tem na cabeça é pagar as contas. Eu nunca penso, Lagreca, nunca penso em ganhar dinheiro se eu ainda não paguei as contas. Eu preciso... Não, peraí, vamos por etapas. Vamos por etapas. E você sabe que para você pagar as contas, né, independente do seu tipo de hospedagem, é em torno de 30% a 40% do que você dispõe para vender. Então, se você é um anfitrião, depois que você vende 9 diárias, você vai pagar os custos
você vai pagar, né, os custos operacionais, pagar condomínio, pagar IPTU, empatou as contas. Depois que você passar da nona diária, é que você começa a ganhar dinheiro. Normalmente é assim. A não ser que você tenha uma hospedagem com um ticket muito alto, numa região muito concorrida, pode ser menos diárias para que você atinja o ponto de equilíbrio. A mesma coisa para hotéis e pousadas. Se você tem 10 quartos, são 300 diárias no mês, você sabe que você tem que vender entre 90 a 120 diárias para você pagar as contas, pagar funcionário, manutenções, impostos, tudo isso. Beleza? Então, o primeiro desafio é pagar as contas. E aí a gente vai exatamente para essa parte onde eu tenho que separar. Hotéis e pousadas têm que trabalhar com preço mais baixo, sempre no longo prazo. Ou seja, todas as vezes que eu quero vender, por exemplo, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Hoje eu já fiz todo o tarifário do hotel até o Réveillon. Eu fiz até o Réveillon, todo o tarifário do hotel. Por quê? Porque eu sei que eu vou começar a vender, né, tarifas em antecipação. Eu jogo isso um ano para frente, mas de 6 em 6 meses eu faço correções no preço. Eu já coloco um preço disponível lá na frente, mas quando está faltando 6 meses, eu faço uns ajustes. Por quê? Porque eu sei a minha janela de compra ela é curta, não passa de 30 dias. Então eu faço os ajustes. Hoje eu fiz todos os ajustes. Eu coloquei os preços mais baixos para que eu consiga vender em antecedência, atingir o meu ponto de equilíbrio para depois eu ir subindo a minha tarifa gradativamente. Isso é o que a gente chama de flutuação tarifária, tá? Hotéis e pousadas. Ponto. Anfitriões, não façam nada disso que eu acabei de falar. Não façam nada disso. Por quê? Porque se você pegar e colocar seus preços no futuro por uma tarifa mais baixa, você vai vender as suas melhores datas por um preço vil, por um preço baixo, que você poderia estar ganhando mais dinheiro. Então, ao contrário de hotéis e pousadas, o anfitrião ele tem que colocar os preços mais altos para o futuro. Então você diz assim, cara, eu não sei quanto é que eu vou trabalhar no Réveillon. Eu não sei quanto que eu vou vender no Réveillon. Não tem problema. Pega o preço, joga lá para cima. Se vender, vendeu. Se não vendeu, tá tudo bem. Mas joga o preço lá para cima para que você continue aparecendo nas pesquisas. Por quê? Isso é um dos pontos que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa para você triplicar reservas e ter um salário acima de 10 mil. Qual é? É que você coloque produto na prateleira. Se você não tiver preço cadastrado, se você não tiver preço disponível, você não vai aparecer na pesquisa. E como é que você sabe que eu tenho que ter preço da pesquisa porque isso vai ser bom? É só você ver a lógica. Como é que funciona as grandes plataformas? Como funciona o Airbnb e a Booking? Eles te vendem em troca de um comissionamento. Se tu não tem produto para aparecer, se os hóspedes estão procurando aquelas datas para fazer reserva e tu não tem produto para aparecer, o que é que vai acontecer? Cada vez mais tu vai caindo no ranqueamento. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não preciso ser um cientista, um analista de dados para identificar isso, não. É óbvio. Se eu vivo de comissão e eu quero te vender, as pessoas estão buscando aquela data e tu não tem o produto para que eu ofereça para o meu cliente, né? Ou seja, o cliente da Book, um hóspede dele, se tu tá lá cadastrado comigo no Airbnb, eu quero mostrar o produto para o meu cliente, tu não tem preço, não tem disponibilidade, por que eu vou colocar a tua hospedagem para cima? Aí o que acontece? Você começa a ser, digamos, manchado no algoritmo, né? Vamos dizer que essa palavra fique mais propícia. Você começa a ser manchado junto da plataforma. Ou seja, você vai caindo de posicionamento. Você tende a cair, porque não tem um produto para vender. Então esse é o ponto. Então, anfitriões, não façam o que hotéis e pousadas fazem. Hotéis e pousadas têm que trabalhar preço crescente. Eu começo mais baixo e à medida que a minha ocupação for subindo e vai tendo demanda, eu vou subindo o meu preço gradativamente. Isso é um gerenciamento de receita, flutuação tarifária e um termo mais técnico chama-se revenue management, ou seja, gestão de receita. Anfitriões, não façam isso, joguem o preço para cima e à medida que você não vender, você vai baixando o seu preço gradativamente até o momento que você vende. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que é que gera cancelamento? Né? Ou seja, por que os hotéis e pousadas sofrem com cancelamento? Porque muitos deles fazem exatamente o que o anfitrião faz. O pensamento do gestor de um hotel e de uma pousada, ele pensa assim, eu não vou botar meu produto barato porque eu vou desvalorizar meu produto. Eu só vou baixar preço se chegar em cima da hora. Esse é o que um hotel e uma pousada pensa, um gestor que está completamente errado. O anfitrião está de boa, porque ele só tem uma unidade para vender, está de boa. Mas o hotel e a pousada não pode. Por quê? Porque quando ele colocar o preço mais caro para o futuro,
E à medida que ele não vai vendendo e o tempo vai passando, quando ele for baixando esse preço, né? Sei lá, ele começou com uma diária de R$ 300, aí vai baixando, aí não vende. Aí vendeu algumas coisas, né? Vamos dizer, botou 300, vendeu 20 diárias. Mas ele não vendeu o volume que ele precisava vender. Aí ele vai baixando de 300, aí cai para 280, 250, 230, 200, vai caindo. Só que quem pagou 300 em antecipação, ele vê que isso aconteceu. Como é que ele sabe, Lagreca? Porque a plataforma, ela manda e-mails. Ah, mas a plataforma é burra? Não, ela não tem essa inteligência toda a ponto de dizer assim, ele já reservou na região? Ele já reservou? Então, por isso que acontece o cancelamento. Você vende mais caro e você termina sofrendo um cancelamento. Que aí acontece em duas situações. Ou o hóspede vai cancelar e vai reservar de novo com você, pegando o preço mais barato. Ou ele vai procurar uma outra pessoa se você não tiver mais disponibilidade. Ele vai procurar o concorrente. É isso que acontece. Anfitrião não. Então, o anfitrião, quando ele joga o preço lá para frente e ele vem baixando gradativamente, ele vai baixar até o momento que ele vender. E isso é o quê? Otimizar o preço dele, porque ele vendeu no preço mais caro que dava para vender. Ponto. Beleza? Essa é a primeira observação, esse é o primeiro ponto, como eu falei, que a gente tem controle sobre a situação. Segunda situação, o que fazem as pessoas cancelar? Abandono. O abandono fazem as pessoas cancelar. Como assim, Lagreca? Preste atenção, você que é anfitrião, se não existe um indicador dentro do Airbnb que é exatamente a taxa de SLA. O que é a taxa de SLA? Traduzindo para o português, SLA ou SLA. O que é essa taxa? É a taxa de resposta e tempo de resposta. Essas grandes plataformas, elas estão colocando o nome dela em jogo. Então é muito bom para elas que elas tenham parceiros, como você que é anfitrião, como você que é hoteleiro dono de pousada, que sejam parceiros sérios. Aqueles parceiros que prestam bom atendimento, que têm preço justo, que interagem com os hóspedes. Por quê? À medida que os hóspedes saem satisfeitos, ganha você e ganha a plataforma. Por quê? Porque indicou um meio de hospedagem seguro. E aí o que acontece? Quando você não interage com os hóspedes, a sua taxa de resposta e o seu tempo de resposta, eles caem. O que acontece? O hóspede se sente abandonado. É isso que acontece. A pessoa mandou uma reserva para você, né? Fez uma reserva com você por diferente plataforma, ou pode ser uma reserva direta também. Fez uma reserva com você e você não respondeu. A pessoa quer tirar uma dúvida, a pessoa quer fazer um pedido, a pessoa quer um esclarecimento. Ele quer se comunicar com você. E isso aconteceu comigo no Réveillon desse ano. Meus pais vieram passar o Réveillon comigo aqui, no Natal. Eu não tinha como acomodá-los em casa. Eu só tenho 3 quartos no meu apartamento e todos os quartos estão ocupados. É um quarto meu, um quarto da minha filha e um quarto do meu outro filho. Então, meus 3 quartos estão ocupados. Eu não conseguiria acomodar a minha família para vir passar o Réveillon aqui com a gente. Meu filho tinha acabado de nascer, eles vinham conhecer meu filho. E aí, o que aconteceu? Eu reservei um apartamento próximo da minha casa, pelo Airbnb. E eu fiquei muito tenso. Sabe por quê? Porque eu fiz a reserva e eu precisava tirar umas dúvidas. Por quê? Porque o anúncio dela não estava muito claro. E foi uma coisa que eu falei ontem sobre criar demanda, pegando o gancho da live que eu fiz ontem. Se você não assistiu a live que eu fiz ontem sobre criar demanda, essa live está disponível aqui no canal do YouTube e está disponível também no feed do meu Instagram, para você que está me assistindo pelo Instagram. O que aconteceu? Que eu falei ontem, né? Que eu disse assim: a venda acontece quando você gera o desejo, tira os atritos, acontece a venda. A venda, nesse caso, que eu fiz a reserva para os meus pais no Réveillon, aconteceu simplesmente por necessidade. Não foi desejo menos atrito, não. Foi necessidade mesmo, porque tinham poucas hospedagens que aceitavam cachorro. Meu pai tem cachorro, meu irmão tem cachorro. E aí eu com uma criança em casa, era inevitável ter cachorro dentro de casa, sujeira que ia ficar. Eu faço, não, vou pegar um lugar para vocês que tem um cachorro. Fiz a reserva, me comuniquei com a mulher. Ela demorou, tipo assim, eu fiz a reserva acho que no dia 25, ela veio me responder no dia 30, dia 29, dia 30. Faltava um dia para o check-in. Um dia, 2 dias para o check-in, no máximo. Não faltava mais do que isso. Eu fiquei tenso, porque eu não sabia se ela estava com esse anúncio, estava lá ativado e ela não sabia. Eu não sabia se ela já tinha alugado o imóvel e não sabia mexer no anúncio do Airbnb. Eu fiquei tenso. Então, eu só não cancelei a reserva por necessidade, porque era o único local que era próximo da minha casa e que aceitava cachorro. Só por isso ela não sofreu um cancelamento meu. Porque ela não interagiu comigo.
Ela não interagiu. E eu queria fazer umas perguntas para ela na hora. E ela não interagiu. Então, um dos pontos que a gente faz o cancelamento acontecer é quando você demora para responder e muitas vezes quando você não responde. Ou seja, demora e quando não responde é pior ainda. Então, a interação com os hóspedes é fundamental. E isso impacta diretamente nos algoritmos da plataforma. Isso impacta diretamente. Por que impacta diretamente? Porque a plataforma quer parceiros que sejam bons, que sejam atenciosos. Tanto é que um dos pontos de você se beneficiar nos algoritmos do Airbnb especificamente é você estar o tempo inteiro mexendo no tarifário, subindo a sua tarifa R$ 1, baixando a sua tarifa R$ 2, subindo R$ 3, baixando 2. Fica só movimentando, só trocando de preço. Os algoritmos identificam que você é um parceiro engajado. Então, puxando de novo aqui para o gancho, essa interação passa um profissionalismo, passa um comprometimento com as pessoas, né, que estão reservando com você. E, obviamente, você também ganha pontos, né, com os algoritmos da plataforma. Por quê? Porque o parceiro é bom, o parceiro é engajado, o parceiro responde. Cara, é bom, joga esse cara para cima. Porque quanto mais eu colocar esse cara para cima, mais esse cara vai vender, mais ele ganha, mais eu ganho. É isso que eu sempre digo. Porque assim, que para mim isso é muito óbvio e o óbvio ele precisa ser repetido. Para você sair bem nas suas vendas, você precisa entender o canal que você está vendendo. Então, se eu quero vender bem pela Airbnb, eu tenho que pensar assim, qual é o modelo de negócio da plataforma? É ganha-ganha. Então eu já sei que eu tenho que o quê? Que jogar o jogo que eles querem. Eu tenho que usar o produto que eles querem. Se eles têm um desconto lá, eu vou botar aquele desconto, nem que eu tenha que subir meu preço. Se eles querem que eu responda rápido, eu vou responder. Então eu tenho que jogar o jogo deles, porque quanto mais eu jogo o jogo deles, mais eu subo, mais eu sou privilegiado por eles. E aí, para evitar o cancelamento, a segunda ação, a primeira que eu acabei de descrever para vocês, que é para hotéis e pousadas, e anfitriões façam o contrário. A segunda atitude agora é a interação com os hóspedes. Então, você ser rápido, você ser solícito, né? Você ser proativo, você não ficar o tempo inteiro esperando as coisas acontecerem. Então, isso é um ponto importantíssimo. Aí muitas pessoas pensam assim, estou sofrendo cancelamento. Qual é a primeira atitude que essas pessoas fazem? Qual é a primeira atitude? Política não reembolsável. Cancelou, reservou, não cancela mais. Só que aí, meu camarada, você tem que entender que a sua política pode ser a que você quiser. Pode ser não reembolsável, flexível, semiflexível, o que você quiser. A política que você escolheu para sua hospedagem, ela só entra em vigor, ela só começa a funcionar no 8º dia após a reserva. No 8º dia. Então, se um hóspede fez uma reserva contigo hoje, quinta-feira, e ele vai chegar na tua hospedagem no sábado, se ele resolver cancelar, você tem que devolver o dinheiro para ele, independente da circunstância. Ele me fez um Pix, eu não vou devolver não. Experimenta não devolver. Pega um cara que é esclarecido para tu ver quanto que tu vai perder no juizado especial. Pensa. Para pensar. Procura saber quanto é que tu vai perder. Então, você tem que entender que as suas regras, elas só funcionam após o 8º dia da compra. É simples assim. Então, o que acontece? Você vai dizer, então para evitar cancelamento, eu vou colocar uma política não reembolsável porque agora ninguém cancela mais. Engano seu. Por quê? Porque se a janela de compra, aí já vem um outro termo. O que é janela de compra? É o período que o hóspede reserva até o dia que ele chega. Esse espaço é o que a gente chama de janela de reserva. Então, o cara que reserva, por exemplo, hoje, e vai se hospedar com você daqui a 15 dias, significa dizer que a tua janela de compra são de 15 dias. E daí você tem que prestar atenção no seguinte, você está sofrendo muito cancelamento. Se você está controlando os preços, se você é um hotel, uma pousada, está controlando os preços, como eu falei, se você é um anfitrião ou um hotel, um dono de hotel e pousada que está interagindo com os hóspedes e o seu cancelamento continua alto, aí você tem que rever outras ações. Aí pode ser preço, podem ser avaliações, podem ter outras coisas que a gente não controla, mas esses 2 pontos estão ao seu controle. E aí você pode dizer assim, vou fazer a política não reembolsável. Aí preste atenção comigo. O hóspede faz uma reserva numa segunda para se hospedar contigo numa sexta. A tua política não reembolsável não está funcionando. Por lei, ela não está funcionando. Ela só vai funcionar na outra segunda, quando completarem 8 dias. Porque até 7 dias, artigo 49. Se você tiver curiosidade, entre, coloque no Google assim, artigo
49 CDC. Pronto, você vai pegar o texto lá. Exatamente isso. O hóspede fez a reserva, independente da sua política, ele tem 7 dias para cancelamento. Ah, mas ele fez o pacote e eu disse que não devolvo. Peraí, e tu dizer que não devolver, tu tá acima da legislação? Não, mas eu disse assim, eu não estou ligado nisso não. Ninguém pode alegar descumprimento, né? Ninguém pode alegar desconhecimento da lei para descumprir algo. Não pode. Então, peraí, eu nunca li o Código Penal, mas no artigo lá diz que matar é crime, mas eu nunca li. Então, eu não vou ser preso por causa de que eu nunca li o Código Penal, não sabia. Ah, não sabia não? O problema é seu, você está preso. É simples assim. Outro ponto também, atenção aos prazos de cancelamento gratuito, principalmente anfitriões. Anfitriões costumam ter um prazo de cancelamento muito longo. Então, assim, olha, reservou comigo, só pode cancelar até 30 dias antes da chegada. Aí você presta atenção, né? O hóspede está fazendo uma reserva na segunda e vindo na sexta. O teu prazo de cancelamento não está funcionando. Você está mostrando para a pessoa, né, que está sendo rigoroso, mas no fundo aquilo é balela, não está sendo rigoroso coisa nenhuma. O cara pode cancelar. Então, por isso que eu falei, 2 pontos. Se está sofrendo cancelamento, preste atenção nas tarifas. Se está sofrendo cancelamento, interaja com os hóspedes, participe mais, se comunique melhor com eles. É a comunicação. E aí, se você tiver colocando uma política rígida, veja se realmente está funcionando, se faz sentido. Pô, Lagreca, mas como é que eu sei se está funcionando ou não? Simples. Basta você entrar na página da Booking, clica na aba de análise de dados, informação dos hóspedes. Quando abrir o gráfico, um pouquinho mais embaixo, se eu não me engano, na parte embaixo aqui assim, você vai ver lá, janela de reserva. Ele vai dizer o tempo que os hóspedes estão comprando. Aí você vê. Se você tiver um PMS, né, um software para gerir a tua propriedade, seja Artax, Stays, Omnibiz, Cloudbeds, qualquer um desses que você tenha, eles também vão te dar essa informação, tá? Esse é um ponto. Outro detalhe também, como é que eu faço para o hóspede reduzir cancelamento? Oferece uma experiência. Por exemplo, a gente está sofrendo uma baixa temporada. É difícil você vender hoje, né, uma pousada beira-mar no período que está chovendo. É difícil. Mas, se você criar, né, uma experiência diferente naquelas datas, o cancelamento vai ser menor. Por quê? Vamos botar aqui, olha, você fez uma reserva comigo hoje, mas olha, nesse dia que tu fez uma reserva, a gente vai fazer um jantar especial. Para você participar do jantar, custa R$ 100 por casal. Se a pessoa se predispor a fazer essa reserva e comprar o jantar, as chances dessa pessoa cancelar diminuem. Ou seja, hóspedes que compram experiências, sejam passeios, seja a experiência que você fornece, os dados mostram que eles tendem a ter um cancelamento menor. E essa experiência vai te trazer um diferencial também. É fato. Essa experiência vai trazer um diferencial também. Por quê? Porque do momento que o hóspede se compromete, né, com alguma experiência, com algum passeio, com alguma atividade, ele não vai cancelar. Pode acreditar. Você cancelaria? Só se fosse algo muito, muito, muito grave para eu cancelar. Por exemplo, eu vou viajar hoje. Os meus filhos estão gripados. Eles estão gripados, mas eu vou cancelar por causa disso? Não, é gripe, é criança. Normal, é o tempo que muda, que vai. Tá com catarro, tá com uma coriza, mas tá passando. Mas estavam doentes. Né? No começo da semana estavam doentes. Agora já tá menor. Mas aí eu vou fazer o quê? Se eu cancelar, não tenho reembolso. E aí eu faço o quê? Vou perder? Vou chegar e vou dizer, não, pode. Eu vou fazer o quê? Tem que ir. Já está comprado, já está tudo organizado. Eu já conheço, né? A legislação, eu já sei. Então, pô, não estou no prazo de cancelamento mais. Imagina eu ligar para o cara agora, ó. Falta 2 horas para fazer o check-in no hotel. Faltam 2 horas. Aí eu vou chegar para o cara e vou ligar, eu não posso mais não. Não, foi o que eu fiz. Levei meu filho na pediatra, né? Não levei não, minha esposa está com meu filho no pediatra agora. A outra, minha filha, já está bem, já está de boa, foi para a escola ontem, está de boa. Mas meu filho estava com um chiadozinho na respiração, né? Essa secreção. Aí eu não sei como é que eu vou medicar, mas eu não vou perder. Eu vou de todo jeito. Esse é um ponto. Outro detalhe também que evita cancelamento é quando a gente tem uma proposta de valor única. Cara, Lagreca, o que é uma proposta de valor única? Preste atenção que as pessoas, né, valorizam tudo que é escasso. Tudo que é escasso é valorizado. Tudo. Ouro, né, Bitcoin, né, tudo que é escasso é valorizado. Um carro importado que tem poucas unidades, um relógio importado que tem poucas unidades. E aí você tem que entender o seguinte, você como anfitrião, por exemplo, você só tem 4 finais de semana por mês. Né? A maioria dos meses são 4 finais de semana que você tem.
Você precisa gerar uma escassez em cima disso. Por quê? Porque, cara, se você não vier esse mês, talvez no próximo mês você vai ter um compromisso, talvez no próximo mês vai ser um mês chuvoso, talvez no próximo... Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente trabalha precificação, isso é estratégia de oferta, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre isso também, explicando como é que cria uma oferta irresistível. Dentro de uma oferta, existem 6 pontos que não podem ser negligenciados. Eu vou construir um preço, eu tenho que pensar o quê? O preço, o melhor produto que eu entrego, a melhor experiência, as formas de pagamento, as políticas, que são as garantias, e a escassez. Então, quando eu falo sobre escassez, é você ressaltar isso para os outros e dizer assim, cara, essa experiência que eu estou oferecendo é única. Essa proposta que eu estou fazendo é só nesse mês de maio, é só nesse mês de junho. Então as pessoas vão dizer, cara, se eu não for agora, eu só posso viajar no final de semana, porque eu trabalho, sou CLT, segunda a sexta eu estou no escritório, só posso viajar no final de semana. Esse jantar, essa ação, enfim, essa experiência que o anfitrião, o hoteleiro, dono de pousada está me proporcionando, só vai ser nesse mês. Se eu não for esse mês, eu perdi. Ou seja, olha a sensação de escassez que você cria do cara. Mas para criar a sensação de escassez, eu também teria que dar um passo atrás, que eu também vou trazer uma live sobre o assunto, que é exatamente hóspede ideal, hóspede alvo, público alvo. Ou seja, para eu montar uma proposta que gere valor, que crie escassez, eu tenho que conhecer as pessoas que eu atendo. Que é o que a maioria de vocês não fazem. A maioria de vocês não sabe quem atendem. Ah, eu atendo família. Pô, é melhor tu dizer que atende ser humano. É melhor dizer isso. Quem é teu público? Ser humano. É a mesma coisa que dizer família, porque família é muito abrangente. Que tipo de família? Né? Classe social, preferência, necessidade, renda, não é tudo. Cara, isso impacta na proposta que está criando de valor, porque quanto mais eu conheço as pessoas que eu atendo, melhor é a minha proposta única de valor e, consequentemente, eu trabalho uma escassez em cima disso. E, por fim, obviamente que vocês sabem, né, que controlar o cancelamento é importantíssimo, porque não é só vender, né? É o controle desse cancelamento. Esse monitoramento é importante, não só o quanto entra, mas o quanto também está escorrendo. E muitas pessoas não têm noção desse número. Não tem noção desse número. Às vezes acha que é muito. Às vezes a pessoa sofre 2 cancelamentos em cima de 100 reservas, por exemplo, e a pessoa acha que, sofri 2 cancelamentos e fica mastigando, fica martelando em cima daquilo. Eu faço, cara, é estatística. Em Deus eu confio. Nos homens, tragam-me números. Se você não me trouxer números e você dizer que acha, para mim pouco importa. E eu digo isso na prática, porque assim, eu estou fazendo mentoria com os alunos, né, de turmas anteriores que tiveram a oportunidade, né, quando eu abri, como eu sempre digo, cada turma que eu abro é única. Na última turma eu estou fazendo muita mentoria com aluno. E eu percebo isso claramente deles, né, que não tem um controle sobre os números. A grande maioria não tem um controle dos números. Não sabe quanto vende, não sabe quanto é cancelado, não sabe quanto fatura, não tem noção, não tem gestão. O que a pessoa sabe é o seguinte: o apartamento está limpo, o quarto do hotel da pousada está limpo, a casa temporária está limpo, está aqui, ó, a chave está aqui, check-in, check-out, limpeza, obrigado, foi. Isso é o básico do básico, é a forma, tipo assim, macro do macro do macro. Mas dentro disso aí, dessas ações que eu acabei de escrever, tem muita coisa dentro. Então, um dos pontos também que você precisa entender não é só o quanto que você vende, é o quanto cancela. É o quanto de pessoas também, eu podia entrar até numa outra seara agora, é o quanto de pessoas que te pedem cotação e não fecham contigo. Por que não fecharam? Não é um cancelamento, mas, pô, é uma bola que quase entrou no gol. Pô, a pessoa me pediu uma cotação, às vezes pelo Instagram, às vezes pelo WhatsApp, às vezes foi uma indicação, ou às vezes a pessoa no Airbnb quis burlar a plataforma, mas me pediu uma cotação. Enfim, não estou julgando o mérito disso ou não. Mas quantos de vocês buscam entender o porquê daquela pessoa não fez a reserva? Não foi um cancelamento, mas aquilo ali pode me dar algumas pistas do que eu posso fazer para ser mais atrativo e reduzir ainda mais o meu cancelamento. Entende? Que não existe nenhuma ação dentro do que eu ensino, dentro do método hospedagem lucrativa. Todas as lives que eu venho trazendo aqui para vocês são fragmentos da metodologia que vão te auxiliar a triplicar suas reservas e te trazer uma receita mensal acima de 10 mil. É fato. Então, o que eu trago aqui são fragmentos. E dentro desses fragmentos, você precisa entender, cara, se eu fizer um follow-up, se eu entrar em contato com as pessoas que me pediram cotação e não fecharam comigo, eu vou entender o que é que eu posso melhorar na minha proposta única de valor, o que é que eu posso melhorar na minha experiência, onde eu vou gerar essa escassez, eu vou melhorar, né? Eu vou ressaltar os benefícios
e ao mesmo tempo eu vou conseguir reduzir meu cancelamento. Ou seja, está tudo interligado. Tudo está interligado. Porque se a tua avaliação é baixa, você vai sofrer com poucas vendas, com tarifas mais baixas, vai sofrer com cancelamento também, vai ser escanteado pela plataforma. Tudo, qualquer atitude que você tomar, qualquer estratégia que você adotar, existem os prós e os contras. Como tudo na vida, consequência de primeira, segunda e terceira instância. Então, preste atenção que esse é um assunto super relevante. Turma, essa foi a nossa live.